Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago, eu sou estudante do 5º semestre do curso de graduação em Química da Universidade Estadual do Ceará e hoje vamos conversar um pouco sobre a Química Analítica. Química Analítica é uma ciência, pessoal, que tem um papel importantíssimo em outras ciências também, como por exemplo a biologia, a química em si, a física, a engenharia, a medicina, ciências de materiais, até as ciências sociais, a agricultura, ciência do meio ambiente, geologia e tantas outras. Por quê? Porque ela vai ser uma ciência das medições. E ela se divide basicamente em duas. Isso de uma forma bem didática, tá, pessoal? Até porque a química analítica em si, ela é muito ampla. Então, dividir só ela em duas seria algo assim muito pequeno. Ela se divide nas graduações em Química Analítica 1 e Química Analítica 2. A Química Analítica 1, geralmente, é uma Química Analítica qualitativa, que ela vai trabalhar, basicamente, em identificar determinadas substâncias em uma amostra, certo? Já a Química Analítica quantitativa, como a gente está falando, ela vai se preocupar em quantificar essas substâncias que estão presentes nessas amostras, até por padrões de qualidade, dosagem e tudo mais, certo? Por exemplo, pessoal, se eu estiver fazendo uma análise da água, a água, assim, ela é uma substância, ou dependendo da situação, ela é uma mistura muito importante nas ciências, na biologia, na química, enfim. Quando eu pego uma determinada parte dessa água para ser analisada, sei lá, tantos litros, tantos ml, essa é minha amostra. O todo, tá, é o universo, quem estudou estatística sabe esses conceitos. O todo é o universo e aquela parte que eu pego para analisar é a amostra, certo? Aí, dentro dessa amostra, existem algumas substâncias de meu interesse, que eu vou quantificá-las e tudo mais. Essas substâncias que estão presentes na minha amostra são chamadas de analitos, certo? Por exemplo, na própria água você tem inúmeros íons, você tem sais dissolvidos, gases dissolvidos, como por exemplo íons fluoreto, íons cloreto, íons cálcio e assim vai. Essas substâncias que estão presentes na minha amostra eu chamo de analito. E aquela parte que eu vou utilizar do geral é minha amostra, certo? Tem um conceito muito importante na química analítica também, que é o conceito de especiação. Que diferente da biologia, porque na biologia a gente conhece especiação, principalmente na parte de evolução, não é? Quando você vai estudar, sei lá, formação de novas espécies, a gente chama de especiação. Já na química, especiação são processos desenvolvidos por químicos analíticos ou químicos de análise, certo? Para você determinar as várias espécies que você tem uma solução em uma amostra. Uma solução, pessoal, nada mais é do que a junção de um soluto e de um solvente, certo? Geralmente, o solvente, que está em maior quantidade, ele vai dissolver o soluto. Por exemplo, se você tem sal de cozinha e água, esse sal de cozinha, que tem como constituinte principal o cloreto de sódio, ele vai ser dissolvido na água, certo? No caso, a água é o solvente e o sal de cozinha é o soluto. Os dois juntos formam o quê? A solução. Aí você vai perguntar, mas toda essa mistura assim, ela é uma solução? Não. Até porque as soluções, elas são misturas homogêneas. Então elas têm que ter apenas uma única fase. Quando você mistura água com sal, água com açúcar, devido à polaridade e tantas outras características, você vê uma fase só. É como se você estivesse vendo apenas a água. Já se você coloca, por exemplo, uma substância polar, como o próprio óleo, né? O óleo de soja, o óleo de cozinha. Pela densidade, ele geralmente fica acima, né? A água é mais densa, fica embaixo. E também, por conta da polaridade, elas são substâncias immiscíveis. Então, você não consegue dissolver o óleo de cozinha na água. Então, não pode dizer que elas são soluções, porque soluções são misturas homogêneas, certo? Mas, basicamente, qual é o papel da química analítica em si? Ela vai trabalhar muito, pessoal, com a composição, com a pureza e com a qualidade. As matérias-primas, elas são analisadas para que se tenha certeza de que determinadas impurezas que poderiam atrapalhar ou desqualificar o produto final não estejam presentes. Existem portarias, existem determinadas normativas que explicam as quantidades que determinados analitos podem estar contidos naquela amostra. Caso contrário, você deve fazer procedimentos para o tratamento daquela substância, da água, enfim, ou então determinados pontos para proibir o seu consumo.
E o valor, pessoal, da matéria-prima, ele vai depender da quantidade de determinados ingredientes. Por isso, você faz uma análise quantitativa dessa amostra. A amostra você coleta do universo, o universo que eu estou falando é o todo, tá? Então, essa parte que você coleta é a amostra, e o que está contido lá que você está analisando são seus analitos, são as substâncias analisadas. Essas concentrações, pessoal, desses compostos essenciais, as que a gente vai tentar regulamentar, são as famosas dosagens, tá? Esse processo de medição. E você conhecer esses analitos e a função que ele tem no corpo humano é imprescindível para determinadas áreas, como por exemplo, a própria fisiologia, tá? A fisiologia que ela vai ajudar o funcionamento dos organismos. Se você sabe, por exemplo, que o sódio, que o potássio, que o cálcio, eles têm funções no organismo humano, você dá para saber que eles, em maior ou menor quantidade, podem causar desequilíbrios no corpo. Os desequilíbrios, pessoal, se estiverem relacionados à quantidade de líquidos, a gente fala de desequilíbrios hídricos. E quando esses desequilíbrios estão relacionados aos íons, aos eletrólitos que estão lá presentes, a gente fala que é um desequilíbrio hídrico e eletrolítico. Está relacionado à água em si, que está no nosso organismo, e aos eletrólitos lá presentes. Por isso que é um desequilíbrio hidroeletrolítico. A gente sabe que o cálcio tem uma função na coagulação sanguínea, na contração muscular, o sódio, o potássio, quem já estudou bomba de sódio e potássio sabe disso, vão regular o impulso nervoso, né? Você tem o dendrito, o corpo celular, o axônio, as terminações axônicas, no finalzinho, para chegar no outro dendrito, você tem aquela fenda sináptica, certo? Que vai ser responsável pela comunicação entre esses neurônios, né? Entre as sinapses. Então, você conhecendo que esses íons, eles também têm uma função nos organismos, também têm uma função fisiológica, a gente vê a importância da química de análise também para a área da fisiologia em si. Só que essa análise química, pessoal, ela tem determinadas etapas, não é? Pegou e pronto, agora o que eu vou fazer? Primeiro ponto que você tem que fazer é a escolha do método de análise. Porque é o seguinte, se por acaso eu estiver trabalhando com massa, eu vou utilizar um método gravimétrico. Se eu estiver trabalhando com volume, eu vou utilizar um método volumétrico. Se eu estiver trabalhando com conceitos elétricos, com eletricidade em si, eu vou utilizar um método eletroanalítico. E por último, vai que eu estiver trabalhando com radiação eletromagnética, com interação entre luz e a matéria em si, matéria que tem massa, tá? E ocupa um lugar no espaço, ocupa um volume. Se eu estiver trabalhando com essa interação entre a luz ou entre qualquer radiação eletromagnética e a matéria, o método que eu vou utilizar é o método espectroscópico, tá certo? Então, o primeiro ponto é a escolha do método, que pode ser um método gravimétrico, pode ser um método volumétrico, eletroanalítico ou espectroscópico, certo? Depois disso, vou fazer a minha amostragem, não é? Porque ela depende muito da natureza física dessa amostra. Logo após, eu vou fazer uma preparação dessa amostra analítica, né? Vou ter que reduzir o tamanho das partículas, fazer misturas de homogeneização, determinadas secagens, determinação do peso, do volume da amostra, para assim eu fazer uma dissolução dessa amostra. E essa dissolução pode ser por aquecimento, por ignição. Ignição, pessoal, quando eu trabalho assim, com algum processo, com material assim, inflamável. Só para que não fique dúvidas, tá? O processo de queima, de combustão, ele necessita no mínimo de 3 itens. Você precisa de um combustível, um comburente, uma fonte de ignição. Isso aqui é só um parênteses para explicar combustão. O combustível é aquela matéria-prima para a combustão em si, seja, sei lá, madeira, seja álcool, gasolina. O que eu vou, o local, os gases que vão propiciar que aquela combustão aconteça, tá? São os comburentes, tá? O comburente principal que a gente trabalha muito é o gás oxigênio em si, ele é um comburente. E aquilo que vai acender é a famosa fonte de ignição. Pode ser um isqueiro, pode ser um palito de fósforo aceso e assim vai, tá? Então, para que aconteça a combustão, você precisa do combustível, do comburente e da fonte de ignição. Aliás, para fazer essa dissolução em si da amostra, né? A gente está na quarta etapa. Você pode fazer uma fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Você pode utilizar solventes, fazer uma diluição e assim vai.
Na quinta etapa da análise química, você tem que fazer a remoção de interferentes, daquilo que vai interferir na sua análise. Seja ela por filtração, por extração com solventes, por uma troca iônica, separação cromatográfica. Para quem não sabe, uma separação cromatográfica é um tipo de separação de misturas homogêneas, certo? Que vão permitir não só a determinação da quantidade desses componentes, mas também a sua identificação pela cor. Por isso que a análise cromatográfica, que é relacionada à cor. Além disso, pessoal, a análise cromatográfica ela é um tipo físico, tá, de separação dos componentes das misturas. Não é um método químico, ele é um método físico, tá? Essas misturas que possuem certos sólidos que estão lá dissolvidos nos líquidos. E essa técnica ela vai se basear, pessoal, em uma determinada migração diferencial desses componentes, que eles possuem interações com duas fases. Você tem a fase imóvel e você vai ter a fase estacionária. Essa é a quinta etapa da análise química, que é a remoção de interferentes. No sexto ponto, você vai ter as medidas, tá, na amostra e controle de fatores instrumentais. Você pode utilizar uma padronização, uma calibração, uma medida de resposta, uma absorbância, que é a capacidade de absorver radiações em frequências muito específicas. Você pode ter sinais de emissão, potencial corrente e tanto mais. E tantas outras coisas. Na sétima etapa da análise química, você vai fazer os cálculos dos resultados analíticos e você vai avaliar a estatística dos seus dados. Por último, na oitava etapa, você vai fazer a impressão dos resultados, a impressão de gráficos, arquivamentos e fazer os seus relatórios. E explicar, determinada amostra, ela é própria ou não própria para o consumo. Isso você vê muito em determinados agroquímicos, agrotóxicos, na água em si, nos medicamentos. Tudo isso você tem a participação de um químico de análise ou especificamente de profissionais que trabalham com química analítica, certo? Então, se vocês gostaram da aula, deem um like aqui, se inscrevam no canal. Esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo como estudante de graduação, até porque, como já falei anteriormente, os vídeos que eu gravava geralmente eram voltados para o ensino médio. Eu vou continuar com os vídeos dessa forma, mas também pode ser que eu comece a gravar vídeos com esse formato, até porque, como estudante de graduação, compartilhar um pouco do meu conhecimento com outros estudantes que estão vendo essas disciplinas é bem interessante. Então, pessoal, um forte abraço e até a próxima aula.